Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra aqui na região sul do Tocantins e convidamos a nossa amiga Leila Ramos, que é a presidente da Federação Espírita do Estado do Tocantins, FETINS, para apresentar o nosso amigo palestrante da noite de hoje. Bom, é com muita alegria, nessa noite enluarada, no mês de agosto, o mês onde nós temos a florescência do piqui, que também é terra do nosso amigo Saulo, que também é goiano, militante no movimento espírita do estado de Goiás, forjado ali nas terras goianas, como eu, a Graça, muitos de nós aqui, goianos da alma, né? E hoje nós aqui estamos num pedacinho de Goiás, que hoje é Tocantins, e é com muita alegria que a gente recebe você aqui, Saulo. Você sabe que você é um amigo do coração. Saulo hoje mora em São Paulo, né? Milita no movimento espírita não só do Estado, porque a internet hoje nos possibilita romper as fronteiras, e graças a Deus nós hoje temos essa ferramenta maravilhosa, né? Porque nossas casas fisicamente estão fechadas, mas de outra forma elas estão abertas, né? Mais do que abertas, nós estamos aqui interagindo com possibilidades que nós nunca tínhamos vivenciado, né? Acho que nós fomos provocados por essa pandemia e temos a oportunidade de ter você aqui hoje. Tenho certeza que se não fosse assim, talvez pela agenda de trabalho, né, Saulo? Você e muitos outros que estão tendo a oportunidade de fazer palestras hoje nas casas do interior do estado de Tocantins, do estado de Goiás, de vários estados, inclusive fora do Brasil. Então, eu penso que Saulo é meio goiano, tocantinense por adesão, porque ele tem sempre atendido os nossos chamados. E é um trabalhador incansável do bem, né? Tem uma página toda manhã, ele tem uma página no YouTube que eu acompanho, né? Que é todo dia, que é as lições de Emmanuel. Então, assim, é com muita alegria que eu apresento, mas eu acredito que você é muito mais conhecido do que a gente imagina. Mas o trabalho que o Saulo faz das obras de Emmanuel, e eu sou uma apaixonada por Emmanuel, então eu acho que isso faz com que a gente tenha também essa oportunidade de aqui hoje estreitar os laços, dialogar com você, e é com muito carinho, meu irmão, que a gente recebe aqui, né, na Casa Bezerra de Menezes, em Curupi. Obrigado, com muito carinho. Leila, eu não posso começar a nossa fala sem agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu falo agradecer porque eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que a FETINS tem feito, pelos companheiros valorosos que essa federação tem. Está aqui hoje na Casa Bezerra de Menezes, com o Tassiano, a Grace, que fez a gentileza de nos oportunizar estar aqui com vocês essa noite. Para mim, é um momento muito especial, porque eu tenho tanta afinidade, tanto carinho pelo trabalho dessa federativa, que eu me sinto em casa, e eu gostaria de pedir permissão para que a gente pudesse conduzir esse momento com muita leveza, como amigos em torno do Evangelho, que, como o Tassiano comentou, a Leila também, as portas estão fechadas, mas o nosso coração continua aberto, e a nossa mente também, para a gente utilizar a internet aí, que foi um desafio para muitas pessoas, mas que, graças a Deus, tem sido um canal extraordinário para que a gente possa reunir corações e mentes em torno do Evangelho. Eu fico muito feliz quando eu posso estar aqui no Tocantins, porque a única coisa que supera o calor do Tocantins é o calor humano. E o calor humano no Tocantins é uma dádiva de Deus. Todas as vezes que eu estive na federação, a vibração, a seriedade, o compromisso com o Evangelho sempre foram elementos marcantes. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre o Evangelho, roteiro de luz para todos nós, em momentos tão desafiadores quanto aqueles que a gente vive hoje. Já que a gente tem a possibilidade de estar pela internet,
eu gostaria que a gente abrisse espaço também no final para a gente poder conversar, para responder alguma pergunta, para esclarecer alguma dúvida. Hoje em dia é tão bom que não precisa nem pegar papel e caneta, pode anotar aí no chat mesmo, alguma pergunta, alguma observação, para a gente ter um tempo para a gente dialogar em torno da temática da noite. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre o quanto os tempos são desafiadores e a maneira pela qual a misericórdia divina ela atua quando nós temos desafios, obstáculos, problemas pela frente. Porque, sem sombra de dúvida, a humanidade recente, das últimas décadas, não conheceu uma circunstância tão transformadora quanto a que a gente vive hoje. Porque a pandemia mudou hábitos, alterou prioridades, revisou conceitos, abriu oportunidades e nos ofereceu muitos desafios. Vidas humanas não são estatísticas, mesmo a gente tendo a convicção da imortalidade, nós sabemos o que representa a partida de alguém próximo, alguém que a gente ama, alguém que a gente conhece, de retorno para a pátria espiritual, mas a par de todas essas dificuldades, nós temos a misericórdia divina que nos oportunizou levar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, para um terreno, para um horizonte que alcança muitos corações. Muitas pessoas que talvez não tinham nem a coragem de passar na porta de uma casa espírita, por incompreensão, por às vezes não saber do que se tratava, agora estão tendo a oportunidade de conhecer essa mensagem consoladora, essa proposta de conhecimento e de vivência do Evangelho. E a misericórdia divina ela atua de uma maneira muito curiosa, porque ela sempre nos dá o recurso para que nós enfrentemos os desafios antes. Lembremos-nos de que a pandemia veio quando a gente já tinha internet. Imaginemos se a gente tivesse que enfrentar uma situação de pandemia como essa, há 20 anos atrás, em que as únicas coisas que o nosso telefone fazia, com uma bateria que durava não mais do que 2 horas, era fazer alguns minutos de ligações, mandar 20 SMS e só tinha o jogo da cobrinha, nada mais além disso. Hoje, nós temos a possibilidade de utilizar isso e estar juntos, mesmo que fisicamente muito distantes. A misericórdia divina ela atua dessa forma. Ela nos dá a orientação, nos dá o recurso, nos dá a possibilidade para que nós enfrentemos os desafios, as provas, realizemos as nossas missões com galardia, com sucesso, com a proposta de realmente vencer. E é dentro desse contexto que surge a proposta do Evangelho. Porque quando Cristo vem à Terra, e a doutrina espírita tem um olhar muito peculiar para a figura do Cristo, que é modelo e guia, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, esse olhar que a doutrina espírita nos convida a ter é um olhar que apresenta uma perspectiva mais profunda. Não mais o Cristo crucificado, não mais o Cristo distante, mas alguém que serve de modelo e guia para o nosso cotidiano. Essa proposta ela foi muito bem exarada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, depois de ter empreendido aquele monumental esforço de organizar passagens, selecionar mensagens, comentar ele próprio passagens do Novo e do Antigo Testamento, ele vai declinar na introdução que todo esse esforço, todo esse trabalho é de secundária importância. O mais importante era colocar as lições do Cristo para que elas pudessem ser adaptadas, aplicadas a todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho não é uma proposta exclusivamente para os templos, para os âmbitos religiosos. Ela é importante aí, porque é dentro do contexto das casas espíritas, das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, que nós encontramos essa academia em que a gente vai para concentrar em algum tempo a nossa atenção, o nosso esforço, as nossas relações, para que a gente possa entender e vivenciar o Evangelho. Mas ela não se restringe a esses limites. O Evangelho é um roteiro para todas as circunstâncias da nossa vida. Como nos diz Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele deixa de uma maneira muito clara que cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. E eu gostaria de pegar essa frase de Emmanuel e aprofundar a maneira pela qual o benfeitor
enxerga o Evangelho. Emmanuel tem uma proposta muito particular em relação à maneira pela qual ele endereça aquilo que está registrado no Novo Testamento. Esse endereçamento, essa interpretação, para nós, representa, ao mesmo tempo, uma perspectiva mais profunda, mas também um auxílio na compreensão de textos, de passagens, que nem sempre são de fácil acesso. Porque quando Jesus esteve conosco, ele não falava português, não falava inglês, não falava francês, não falava espanhol. Jesus utilizava um idioma que não é o idioma que nós utilizamos hoje, com características muito peculiares. Jesus viveu um contexto que não é o contexto que nós temos hoje, de internet, de carro, de geladeira, de automóveis, de meios de transporte sofisticados. Não. Jesus viveu num ambiente que era o ambiente da Palestina de 2000 anos atrás. E ele aproveita esse contexto da vida cotidiana das pessoas para revestir os seus ensinos. E essa lição é da maior relevância. Porque quando nós estamos falando de evangelho, nós temos uma mensagem que é atemporal, porque representa a lei divina, presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas essa lei, ela se aplica, ela se concretiza no cotidiano, nas características, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E trazer essa mensagem para o nosso dia a dia, para que nós possamos não só admirá-la, louvá-la pela sua beleza, pela sua profundidade, mas, sobretudo, para que nós possamos vivenciá-la e praticá-la, representa para nós um convite importante. Porque o Evangelho é ontem, hoje e amanhã um roteiro para a felicidade humana. A própria palavra Evangelho, ela representa isso. Boa nova, boa notícia, notícia alegre. Evangelion, no grego, é exatamente esse conceito. E não é possível receber uma boa notícia, uma boa nova, com um olhar carrancudo, com um olhar de tristeza, com um olhar de desânimo, com um olhar de pessimismo. É exatamente contra essas posturas que, às vezes, as dificuldades, que as circunstâncias que nos cercam, nos convidam a permanecer, que o Evangelho vem lançar luz. Ele vem apontar caminhos. Mas ele o faz de uma maneira diferente. Porque quando Emmanuel nos diz, o roteiro, a situação, não é da personalidade do encarnado. O Evangelho nos pede uma visão diferente. Emmanuel nos diz das situações do espírito nas estradas da vida. E aí começa a grande diferença. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias e situações que nos cercam, somente pelos olhos da materialidade, muita coisa pode parecer incompreensível. Alguns desafios podem parecer insuperáveis. Algumas perdas podem arrebatar do nosso coração os elementos mais caros. E a gente pode cair no desânimo, no desespero. Mas quando nós começamos a desenvolver o olhar espiritual, nós começamos a compreender que a vinda de Jesus, ela veio, ao mesmo tempo, apontar um caminho de como nós devemos viver o cotidiano de nossas vidas, mas erguendo os nossos olhos para o horizonte da imortalidade. E isso faz toda a diferença. Porque sem o olhar da imortalidade, as nossas realizações, as nossas conquistas mais caras, os nossos empreendimentos no campo do desenvolvimento, do nosso aperfeiçoamento, podem parecer infrutíferos. Não só daqueles que a gente faz com a gente, mas aquelas sementes que nós plantamos no coração do próximo. Às vezes a gente se dedica com amor, com cuidado, com zelo, com devoção a alguém próximo, seja um filho, um familiar, um esposo, uma esposa, e parece que aquela semente encontra somente pedras. A gente não percebe nenhuma mudança, nenhuma transformação, e às vezes a gente se angustia com isso. Esse é o olhar da materialidade. Mas o olhar do espírito sabe que toda semente do bem, toda semente do amor plantada, dará frutos um dia. Ainda que nós não contemplemos em uma única encarnação o florescimento da árvore, o desabrochar das flores, o amadurecer dos frutos, nós precisamos ter certeza e convicção que cada ação no bem, que se dirija ao próximo, que represente uma mudança de postura,
que represente uma conquista espiritual, que represente o alívio de uma dor, é uma semente que produzirá frutos mais tarde. Porque a doutrina espírita nos ensina que todos os erros, todos os equívocos, todos os problemas têm data para terminar. O progresso é um dos princípios da lei, sobretudo quando a doutrina espírita nos traz pelo olhar do espírito imortal. E o progresso indica que as coisas ruins são transitórias e passageiras. Imortal e eterno permanecem sempre o bem, o amor, a paz, as virtudes conquistadas no campo do espírito. Jesus vem, então, nos trazer esse roteiro, esse direcionamento. Ao olhar para o Evangelho, nós podemos tirar de cada versículo, de cada passagem, um ensino precioso. Mas eu gostaria aqui da gente fazer um pequeno recorte e da gente perceber na vida do Cristo, no exemplo, no cotidiano da sua existência, aquilo que representam as lições para o nosso cotidiano. A começar do primeiro fato, que é a vinda do Cristo ao nosso campo de provas, de expiações e também de missões de aperfeiçoamento. Jesus, sendo o governador espiritual do orbe, cumpre uma tarefa, vem estabelecer a mensagem pura e límpida do amor. Naquele momento, nós poderíamos pensar que a vinda do Cristo pudesse se restringir a realizar milagres. Mas a verdade é que esses milagres poderiam ser realizados por outras pessoas. Porque, como nós sabemos, no campo da mediunidade, nós temos vários trabalhadores que podem fazer grandes transformações. Nós temos pessoas que realizaram grandes feitos. Jesus poderia ter vindo para renovar a filosofia, a maneira de pensar, mas existiam igualmente grandes espíritos que poderiam também trazer essas mensagens. Quando Jesus comparece pessoalmente, nós temos uma lição preciosa. Porque se ele, como governador espiritual do orbe, podendo se valer de médicos notáveis, filósofos altamente capacitados, trabalhadores que a um chamado do Cristo poderiam encarar a vinda na Terra de maneira a suportar várias provas, realizar vários trabalhos, quando Jesus vem pessoalmente, ele nos mostra o seguinte: no caminho para a verdadeira felicidade, todos nós, não importa na posição mais subalterna ou na posição de maior destaque, temos responsabilidades intransferíveis. Se o Cristo as tem, nós também as temos. Reconhecer na nossa vida o que representam aquelas atividades que devem ser atendidas com a nossa presença pessoal, com a nossa postura ali, concreta, com a nossa atenção, com a nossa energia, representa algo de fundamental importância. Muitas situações de dores e sofrimentos derivam de esquecermos esse exemplo do Cristo. E às vezes a gente delega para terceiros aquilo que nos compete realizar. A gente entrega a mãos alheias aquilo que deveria ser concretizado pelas nossas. A gente deixa de trilhar certos caminhos que devem ser trilhados com os nossos próprios pés. Saber o que nós precisamos fazer no cotidiano significa também ter a habilidade de dizer não, de saber o que nós não vamos fazer. Quando Jesus vem, ele nos dá esse exemplo. Porque ele poderia ter vindo em qualquer nação que ele escolhesse. Poderia ter nascido no Império Romano, na capital, poderia ter vindo na Grécia, a capital da cultura, poderia ter vindo no esplendor do Egito, mas escolhe a Palestina. E há uma razão para isso. Porque aquele povo havia sido trabalhado durante mais de 12 séculos para que pudessem acolher de maneira mais profunda a mensagem do Evangelho. Ou seja, não era a vitória no mundo belicoso, não era a posição de destaque, mas aquele solo, aquela preparação que já havia sido feita. Por isso, dizer sim para determinadas coisas significa também dizer não para outras. Não era o poderio político, não era a visibilidade da inteligência,
não era o esplendor das posses, mas o trabalho no campo do espírito. Essa habilidade que o Cristo tem de escolher caminhos, de apontar direcionamentos, de fazer escolhas, de focar naquilo que precisava ser feito diante de cada pessoa. Diante daquela multidão que caminhava com ele, uma mulher o toca. E aquela mulher, naquele momento, passa a ser a pessoa mais importante. E Jesus disse: quem me tocou? Porque às vezes a gente está na multidão, mas é um olhar, um coração, uma circunstância que merece a nossa atenção. Não é a quantidade do que se faz, mas é a profundidade. É aquele elemento que realmente diz respeito ao que é mais importante naquele momento. A pandemia nos trouxe isso. Porque muitas vezes aquilo que a gente não valorizava tanto passou a ser prioridade. Muitas relações que a gente cuidava no decorrer do dia ou quando sobrava tempo, a gente passou a ter que cultivar de uma maneira mais profunda. Inclusive as nossas relações conjugais, as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos parentes. Muita coisa que a gente achava que era absolutamente necessária, a gente percebeu que dá para viver muito bem sem isso. Eu me lembro que, às vezes, quando eu viajava antes da pandemia, eu falava para as pessoas: olha, utilize a internet. Eu sempre fui um grande entusiasta dessa tecnologia, mas as pessoas começavam a dizer assim: não, mas tem que ter um microfone, tem que ter iluminação, a gente tem que estar arrumado, não pode ser de qualquer jeito. E hoje a gente está aqui, alguns de nós de pijama em casa, na cozinha, e não tem problema nenhum. Porque o importante não é a exterioridade, não é a superficialidade, é o coração que nós entregamos a uma determinada ação. Por isso, esse exemplo do Cristo, de como governador espiritual do orbe, atender a atividades pessoalmente, deve figurar para a gente como um exemplo de suma importância no caminho da nossa felicidade. Jesus não estabelece condições para o seu nascimento. Escolhe o povo judeu. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, desencarnou como judeu, mas as condições do seu nascimento são peculiares. Porque a família morava em Nazaré. E atendendo a um edito do governo, tem que se deslocar até a cidade de Belém. Essa cidade ficava a mais ou menos 230 quilômetros da cidade de Nazaré. Essa viagem foi feita por Maria no final da gravidez. E observemos isso. Jesus, como governador espiritual do orbe, não poderia ter dito assim: gente, ó, pera um pouquinho. Pelo menos quando a minha mãe estiver passando pelo trabalho de parto, a gente vai ficar aqui. Para que ela tivesse o apoio, para que ela tivesse o suporte de familiares, para que ela tivesse os recursos do próprio lar. Mas Jesus, ao se entregar para a criatura humana, não estabelece nenhuma condição. Vem, aceita a viagem e é recolhido no mundo nas palhas de uma manjedoura. E manjedoura é tão bonito quando a gente olha o presépio de Natal, não é? Aquela, né? Parece que até as vaquinhas estão felizes ali, todo mundo cantando. Agora é importante a gente lembrar que o que nós temos na nossa cultura mais próximo de uma manjedoura é um curral. Um curral. Jesus transforma um curral num símbolo de esperança, num símbolo de confiança. Porque não é o recurso que a vida nos entrega que determina o que nós vamos ser, o que a gente vai fazer. Mas é a nossa postura diante daqueles recursos, circunstâncias e situações. Jesus nos mostra que é possível transformar o ambiente humilde de uma manjedoura num símbolo de redenção e de luz. Oferece-se à criatura sem estabelecer nenhuma condição. Porque o bem é uma estrada de mão única. O verdadeiro amor é aquele que ama. A verdadeira fraternidade é que é fraterna, mas que não estabelece condições. Estamos, talvez, ainda longe disso, e eu me incluo desses que estão distantes. Mas é preciso reconhecer que Jesus deixa uma orientação muito clara. A partir do Cristo, a gente pode dizer assim: eu não quero, eu não vou, eu não aceito. Nada de errado com isso, cada um tem a sua consciência, o seu livre-arbítrio. Mas nós não podemos alegar desconhecimento, porque os exemplos do Cristo são claros e contundentes.
Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. E muitas vezes a gente se angustia diante daquele parente, amigo, colega de trabalho, um pouco complicado, meio mala sem alça mesmo. É difícil. Mas Jesus nos mostrou que diante dessas pessoas que apresentam limitações, problemas, o amor, a proximidade, o perdão devem representar as pontes de afeto, a construírem não a subserviência, a conivência, mas uma postura de relações. Porque o olhar do espírito é diferente do olhar do corpo material. O corpo material pode ver a perda, pode ver o equívoco, pode ver o erro, mas o espírito enxerga o ser imortal em desenvolvimento. É por isso que Jesus nunca afastou nenhum de seus companheiros, mesmo algum deles tendo cometido equívocos severos. Judas traiu Jesus. Pedro, mesmo depois de alertado, negou Jesus. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Tomé duvidou até a última hora. Eu sempre me lembro do caso do Tomé de uma maneira muito curiosa, porque Tomé não estava presente quando Jesus aparece depois da crucificação. E quando ele é informado que Jesus havia voltado, ele adota a postura do ceticismo. E eu não acredito. Só acredito se eu ver com os meus próprios olhos. E Jesus, complacente, aparece diante de Tomé. Diante da figura do Cristo, Tomé ainda assim duvida. Ele vira para Jesus e diz: eu só acredito se eu puder tocar as feridas. Nós temos uma expressão lá em Goiás, que eu acho que também talvez tenha passado para o Tocantins, que é assim, pulou o corguinho. Quando venceu, né? Eu acho que se a gente estivesse diante de Tomé, a gente teria dito para Tomé assim: Tomé, agora você pulou o corguinho. Você não estava presente quando eu apareci. Estava ausente. Eu apareço mesmo assim. Agora quer tocar as feridas. A postura do Cristo é totalmente diversa. Ele abre os braços e diz: toca, Tomé. Se é isso que a tua fé necessita para se fortalecer, toca. Tomé toca as feridas, Jesus olha para ele e ele em lágrimas diz: Senhor, agora eu creio. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Tomé, porque crês, mas bem-aventurado também é aquele que não viu e que ainda assim crê. As lições de Jesus vão se desdobrando para nos mostrar o valor da fé, da confiança em Deus. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, ele dizia: a tua fé te curou. Porque não bastam os recursos estarem à nossa disposição se nós não acreditamos na força e no potencial que eles possuem. Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: passa o rio dos dons divinos em todas as margens da humanidade. Contudo, cada qual recolhe das suas águas de acordo com seu recipiente de possibilidades e confianças. Alguns vão com um balde, alguns vão com um copo, alguns vão com um pequeno dedal, alguns só molham a mão. Mas não faltam recursos para a divindade nos atender. E a fé e a confiança, na época de Jesus como agora, podem produzir realizações notáveis. Não exclusivamente no sentido de tirar da nossa frente os desafios que muitas vezes comparecem com a missão de nos educar, de nos fortalecer. Mas a fé que nos proporciona a coragem, o discernimento para vencer e superar os desafios, encontrando alternativas e possibilidades que a incredulidade jamais conseguiria enxergar. Jesus tinha uma profunda confiança na postura que nós devemos ter diante de Deus. Jesus chamava Deus de papai. O Abá, no aramaico do Tiberíades, não é o pai do adulto se referindo ao adulto. É o papai da criança que se dirige ao pai mais velho. E essa confiança de Jesus, ela é retomada pela doutrina espírita de uma maneira muito profunda quando Kardec começa a analisar os caracteres da divindade. E quando Kardec coloca que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é soberanamente bom e justo. A gente às vezes lê essas frases e a gente se comove diante da beleza. Mas é preciso avançar um pouco mais e ajustar a nossa forma de pensar, de agir e de sentir de acordo com os caracteres da divindade. Às vezes nós olhamos circunstâncias no mundo, a gente olha para uma determinada situação e fala assim, mas Deus não podia deixar isso acontecer. E a gente se esquece que é Deus. Deus pode qualquer coisa.
Quando Deus disser não, gente, é um baita não. Não existem poderes humanos capazes de se sobrepor a uma determinação do Criador. Então, se algo acontece, é porque Deus o permitiu. Aí a gente olha para aqui e fala assim, mas se Deus deixou e não fez nada, é porque ele não estava nem vendo isso. O que não é possível, porque Deus é onisciente e onipresente. Mas se Deus podia, estava vendo e não fez, é porque Deus não é justo. O que também não é possível, porque Deus é soberanamente bom e justo. O problema é que muitas vezes a criança não compreende as posturas paternas quando vai cuidar com amor, com zelo, com carinho. Eu tenho um exemplo desses aqui em casa, eu tenho um filho, tem 2 adolescentes, minha filha mais velha está na faculdade, eu tenho um bebê de 3 anos. E às vezes o Arthur, o mais novinho, ele entra na cozinha, começa a abrir as gavetas, pega um objeto pontiagudo e começa a brincar. E a gente vai lá e retira o objeto para protegê-lo. Mas ele não entende daquela forma. Para ele, simplesmente a gente está atrapalhando a brincadeira, está restringindo a sua liberdade. Ele dá birra, lamenta, é natural. Porque ele não consegue compreender os perigos que aquela postura, que aquela situação pode trazer. E às vezes a gente age assim diante da divindade. Quando ela nos aponta caminhos, quando ela estabelece restrições. Jesus demonstrou isso de uma maneira muito patente. Quando ele, diante de Pilatos, naquele diálogo que antecede o julgamento definitivo, Pilatos conversando com Jesus, Jesus em silêncio, Pilatos vai se irritando, vira para ele e diz, Galileu, não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Por que não me respondes? Jesus levanta os olhos, fita profundamente aquele homem e lhe diz, nenhum poder tu teria sobre mim, se não lhe houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia novamente. Jesus reconhecia que todas as circunstâncias da nossa vida, elas ocorrem com a permissão do Criador. O que não significa que nós não devemos lutar para mudá-las. Porque a figura de Jesus ela é tão sublime que até nisso ele deu exemplo. Há um momento em que ele aceita a crucificação, mas há outro que ele não se submete às autoridades. Naquele momento na sinagoga, em que ele lê o profeta Isaías, lê aquela profecia e diz aos seus ouvintes, hoje esta profecia se cumpriu diante dos vossos olhos, aquela audiência se escandaliza. E eles pegam Jesus e vão conduzi-lo para arremessá-lo de um precipício. E ele não aceita o suplício naquele momento. Ele dá a volta e afasta-se da multidão. Mas no momento em que ele é convocado para o sacrifício supremo, ele reconhece o caminho traçado pelo Criador como alternativa dentro daquele contexto e dá até as últimas energias em prol do Evangelho. Até na cruz, Jesus nos dá exemplos notáveis. Porque quando ele está caminhando, carregando a cruz para o Gólgota, ele cai. E alguém é chamado para auxiliá-lo. Simeão, Cirineu, é alguém que carrega a cruz durante algum tempo. E essa lição é muito importante. Sobretudo para nós espíritas. Porque às vezes a gente acha que o espírita não tem o direito de sentir dor, angústia, frustração, medo. Parece que a gente chegar na casa espírita e falar assim, hoje eu estou com o coração apertado. Hoje eu estou me sentindo solitário. Hoje eu estou me sentindo fraco. Parece que para a gente é uma perda de autoridade. E a gente esquece que somos humanos. Jesus aceitou a ajuda naquele momento, para nos mostrar que nós também podemos pedir ajuda. A gente também precisa contar com o outro, sobretudo dentro da casa espírita. Porque se nós não formos encontrar a palavra amiga, a mão de solidariedade, a palavra fraterna, o ouvido que nos escuta, dentro desse ambiente, aonde nós o encontraremos? E é preciso trabalhar isso, para que nós não nos coloquemos diante da vida como super-heróis que nós ainda não somos, mas como seres humanos na proposta de crescimento. E se o Cristo se valeu do auxílio daquele que caminhava ali, sem nenhum compromisso, nós devemos sim contar com o nosso semelhante. A casa espírita, ela não é somente um local de estudo, mas é um local em que nós podemos recorrer para o alívio das nossas dores, para a orientação das nossas dúvidas, para o socorro que muitas vezes a gente precisa.
Eu me lembro de uma vez que fui fazendo uma palestra aqui em São Paulo, e ao entrar na casa espírita, é uma casa muito grande aqui em São Paulo, as casas são bem numerosas, e eu percebi um clima diferente. Sabe quando você entra num lugar e parece que algo não está certo? E aí, conversando com as pessoas, eu fui informado de uma maneira muito triste que um dos trabalhadores da casa havia cometido suicídio há 2 dias. Era um jovem de 20 e poucos anos, que se dedicava às atividades mais simples, mas estava sempre presente, morava sozinho. E a casa espírita foi tomada de um susto quando recebeu a notícia de que alguém havia batido na porta do pequeno apartamento daquele jovem e havia encontrado morto pelas mãos do suicídio. E aquilo abalou aquele ambiente. Porque muitas vezes a gente eleva os olhos para enxergar quem está longe. E a gente esquece de contemplar as dores que estão à nossa volta. Jesus mostrando que nós recebemos auxílio, que ele recebeu auxílio, é para que nós tenhamos a coragem de pedir auxílio quando a gente necessitar. Que a gente tenha a confiança de que não vai haver julgamento, de que as pessoas vão acolher. Porque a proposta do Evangelho é, sobretudo, uma proposta de acolhimento. Jesus, na cruz, mostrou como nós devemos nos portar diante de níveis diferentes de compreensão. Haviam 2 ladrões sendo crucificados com Jesus. Um deles vira-se para o mestre e diz: se tu és o Messias, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. E Jesus silencia diante daquela postura. Porque, reconhecendo que ele não tinha condições de entender a missão que ele havia vindo desempenhar no mundo, não tenta convencê-lo, não o critica, não o abandona, mas silencia. O outro vira-se para Jesus e lhe diz: mestre, eu sei que nós somos culpados enquanto tu és inocente. E hoje, quando tu adentrares o teu reino, eu te peço simplesmente que lembre-te de mim. Jesus, percebendo na voz daquele homem, o coração que já começa a despertar, lhe diz: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso não é um local para onde se vai, mas é um estado de espírito que a gente começa a cultivar hoje, aqui, agora. Jesus, naquele momento, ainda encontra energias para orientar aqueles que estavam à sua volta. Vira-se para sua mãe e lhe diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Estabelecendo um vínculo que se estabeleceria, se fortaleceria por várias décadas entre João e Maria. João acolhe Maria como a sua mãe, a leva para Éfeso, e ali ele desenvolve todo o seu trabalho sob o amparo desse espírito luminoso que foi Maria até a sua desencarnação. E Jesus nos dá uma das lições mais bonitas nas suas últimas palavras na cruz, elevando os olhos ao alto e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A fala do Cristo é muito profunda, porque nos mostra que é impossível ascender espiritualmente sem a capacidade de perdoar. E ele recolhe ao perdão divino, porque ele já havia perdoado, mas ele não deixa de apresentar razões, porque não sabem o que fazem. O perdão não é uma carta de alforria à consciência alheia, porque isso é impossível. Nós não podemos determinar o sim ou não às estradas de outras consciências, mas nós podemos libertá-las para que, encontrando dentro de si a lei divina, as orientações necessárias, o confrontamento com a própria consciência, encontrem a melhor maneira de se reajustar. E libertamos a nós mesmos para não ficarmos vinculados, aprisionados, algemados àquelas situações. O perdão é um benefício para aquele que perdoa porque se liberta. Mas é um perdão que deve ser internalizado. Não é da boca para fora. É entender as razões de que muitas vezes aqueles que nos ofendem, que nos criticam, que nos agridem, assim se movem, não porque entendem mais, mas porque são vítimas da ignorância, das limitações. É por isso que nos ensinos mais sublimes do Cristo, ele nos convidou a amar os inimigos. O que não significa ser subserviente, conivente, a gente se ajoelhar, a gente gostar do inimigo da mesma forma que a gente gosta com o amigo, nada a ver com uma coisa com a outra. É por isso que Allan Kardec estabelece no capítulo 11 o amor ao próximo, no capítulo 12 o amor aos inimigos, porque são níveis diferentes. Mas quando nós internalizamos essa lição de Jesus, nós começamos a perceber que o amor,
é aquele que converte o crime em oportunidade de aprendizado. É aquele que nos oportuniza a não ficarmos algemados a determinadas situações. O amor começa a nos libertar da imposição de determinadas circunstâncias. Quantas vezes a gente não se lembra de uma pessoa que nos agrediu e só da gente lembrar, a gente já altera a pulsação, o batimento cardíaco, a respiração, e a gente começa a prejudicar o nosso próprio corpo. O amor é essa prevenção. É a vacina, não para o Covid, mas a vacina contra esses sentimentos que agridem o nosso organismo e prejudicam a nossa vida. O amor é o que nos possibilita olhar para o outro, entender que o outro tem limitações que às vezes o corpo não revela. A gente pode olhar para alguém que está na perfeita forma física, mas que traz chagas profundas no espírito. E é só o amor que consegue enxergar essas chagas e tratar o doente como doente, nem sempre como criminoso. A tratar o doente como ignorante que não sabe, e nem sempre aquele que age na totalidade da sua consciência. Por isso o Evangelho, para cada um de nós, é um roteiro de luz, não somente para os templos religiosos, mas para o cotidiano das nossas vidas. E no momento em que nós aprendermos a viver segundo as palavras, os ensinos e os exemplos do Cristo, nós estaremos construindo a nossa própria, profunda, duradoura e eterna felicidade. Que Jesus nos abençoe. E agora a gente fica à disposição até o horário que nos for permitido para a gente poder conversar um pouquinho. Então vamos abrir para as perguntas, né? Primeiro agradecendo aí as lindas palavras, né, emocionantes. E caso alguém queira, pode utilizar o chat ou ativar o microfone. Saulo, eu Oi, Cris. quero agradecer muito, estou muito reflexiva no que você estava falando para nós, né? A questão de Tomé, realmente chama a atenção da gente, né? Companheiro, ele convivendo com Jesus e ele não acreditava, né? Teve que tocar as chagas. Até onde a gente pode caminhar nessa incerteza do Cristo em nossas vidas, né? Você estava falando há pouco, antes de começar a live, que você tinha um roteiro de trabalho muito intenso, de exposição aí no Brasil afora, e doente, passando mal, ia fazer o trabalho e sentia revigorado. No momento do trabalho, sentia todo benefício de estar com o Evangelho, falando do Evangelho, refletindo no Evangelho. Então, é muito importante essa reflexão que você trouxe para nós em torno do Evangelho do Cristo, para a gente sentir Jesus não distante, estar conosco, né, Saulo? Estreitar os laços. Nós nos afastamos dele e ele está aí. E isso é tão importante, Grace, você falando da fé. Eu vejo a gente como, dentro do movimento espírita, me permitam falar que a gente está no ambiente de uma casa espírita, eu me sinto partícipe, né, companheiro. É curioso porque, às vezes, a gente vai para as nossas reuniões mediúnicas e a gente encontra aquele espírito que, às vezes, foi um criminoso, um feitor de escravos, um assassino. Como é que a gente recebe essa pessoa dentro da casa espírita, dentro da reunião mediúnica? Meu irmão, nós estamos aqui para te auxiliar. Você não está abandonado. A gente fortalece a fé daquele espírito, acolhe, ampara, orienta. Aí a gente sai da reunião mediúnica, pega o nosso celular, vê alguém que fez uma coisa muito menor do que o assassino que a gente recebeu, e a gente tem uma postura totalmente diferente. É essa a questão de Tomé. É a questão da fé que ela vacila diante da concretude da vida. E a gente, como espírita, a gente é convidado a ter uma postura diferente diante do próximo. Será que tem que esperar a criatura morrer e aparecer dentro da reunião mediúnica para a gente chamar de irmão? Não significa, novamente, a gente ser conivente, o Evangelho não combina com ingenuidade, mas a gente ter essa perspectiva mais profunda da nossa vida, das nossas relações, da transitoriedade do tempo que a gente passa no mundo, 60, 70, 80, 90, 100 anos, passam muito rápido. Mas nós temos a oportunidade de, cada dia, construir algo a favor do nosso espírito imortal,
ou desperdiçar aquela oportunidade. E a doutrina espírita ela tem um papel muito importante, de convidar a gente a ter essa consciência do ser imortal que cada um de nós é. Esse é o grande papel da terceira revelação, para que a gente não só saiba que nós somos espíritos imortais, a gente não só ter aquela fé do Tomé, né? Eu sei, mas na hora que eu vou para o trabalho, o papo é outro, na hora que eu estou na minha relação familiar, isso não tem tanto... Não, a gente realmente tentar internalizar. Eu estou muito feliz porque a gente está no começo, né? 200 anos de doutrina espírita, é muito pouco. A primeira revelação precisou de 1.500 anos, a segunda de 18 séculos, para que ela se concretizasse. Eu acho que a gente ainda tem aí mais uns 1.500 anos, mas é importante a gente começar a entender esse profundo diferencial que a doutrina espírita nos traz, de viver no mundo tendo a consciência de que somos espíritos imortais. Para que a nossa fé não seja só essa fé que reconhece, que participa do fenômeno, mas, sobretudo, que traz isso para o nosso cotidiano. Obrigada, Saulo. Mais alguém quer comentar, quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu posso. Claro, Esther, estamos em casa, literalmente. Obrigada. Ô, Saulo, eu queria, se você pudesse explicar, dentro do capítulo 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto Vinda do Reino, inicia assim, rapidinho lendo aqui. O reino de Deus não vem com aparência exterior, Jesus. No parágrafo que diz assim: a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Isso é muito bonito, porque comenta ali Lucas, né, 17:20, e vou voltar um pouquinho aqui, Esther, muito boa a sua pergunta, para a gente entender por que Jesus aborda o reino dos céus dessa forma. E aqui, ele está num diálogo com os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, eram sábios. Paulo de Tarso era um fariseu. E daí a força, o entendimento, a compreensão que Paulo tinha das Escrituras, tinha da primeira revelação. Agora, como é que as pessoas estavam buscando entender a vinda do Messias na época de Jesus? Aquilo que a gente comentou, que muitas vezes a gente espera que as coisas materiais sejam transformadas. Então, existia uma concepção predominante. O Messias, quando ele vier, ele vai vir montado numa carruagem de fogo, ele vai ser um líder político, um líder militar, e ele vai estabelecer a grandiosidade do templo, do reino de Salomão, que era o modelo padrão, o ápice da cultura, da civilização hebraica. Então, eles tinham essa concepção. Alguns grupos dentro do judaísmo levavam isso tão a sério que morreram acreditando nessa visão. Os essênios, que viviam ali próximo, existiam duas comunidades, uma próxima do Mar Morto e outra que vivia na cidade, mas aquela próxima do Mar Morto eram os de mais alta hierarquia dentro da comunidade dos essênios. Eles acreditavam que, em determinado momento, haveria uma guerra entre a luz e as sombras, Deus mandaria seus anjos, os anjos destruiriam os maus e daria o poder da terra aos bons, que eles achavam que eram eles. Quando o Império Romano caminha na direção de Jerusalém na década de 70, para reprimir uma revolta, os essênios acharam que esse era o momento. E eles abandonam tudo e vão para a linha de frente acreditando que Deus mandaria os anjos. E aí os anjos não aparecem e todos eles morrem. E os manuscritos do Mar Morto ficaram preservados porque nenhum voltou para pegar aqueles textos. Porque muitas vezes a gente acredita nesse aspecto do reino de Deus vindo na materialidade, vindo nas condições materiais. E a gente esquece que a matéria, ela é simplesmente
material didático do Espírito. Então, Jesus, ao conversar com esses fariseus, ele diz o seguinte: olha, essa expectativa de vocês, de que Deus vai vir estabelecer o seu reino com tijolos, com pedras, com dinheiro, com ouro, com prata, é muito pequena. A palavra é essa mesmo, é pequena. Porque tudo isso é transitório. Se a gente pensar nos grandes impérios, o Império Babilônico, o Império Romano, o Egito, todos eles floresceram e terminaram. O reino de Deus é muito mais grandioso do que isso. Porque ele se apoia não naqueles elementos transitórios. Por isso, quando a gente pensa na carne, o Emmanuel traz esse ponto, né, que é o corpo. Primeiro, a carne é digna e venerável. A gente não pode desprezar. Às vezes a gente confunde assim, a gente abandonar as coisas materiais é igual a conquistas espirituais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode abandonar as coisas materiais e não conquistar nada espiritualmente. E a gente pode utilizar os recursos, as potencialidades, aquilo que está no mundo, e ainda assim crescer espiritualmente. Então, o mundo é venerável. É uma oportunidade de aprendizado. Agora, é material didático. Por isso que os espíritos mais evoluídos, quando eles têm que vir reencarnar, existem riscos, existem problemas. Eles podem comprometer-se, eles podem adquirir débitos. Tem um livro, não sei se alguém conhece aqui, um dos São, sou apaixonado do São Márcio de Amanda também, o livro Renúncia. Renúncia é um livro muito bonito. E quando a Alcione, ela pede permissão para vir à Terra, já era um espírito elevado, não tinha necessidade de encarnar, o orientador espiritual dela disse o seguinte: olha, ok, você pode ir, só que não vai iludida. Muitos espíritos mergulham na carne e sentem as necessidades, a pujança, os desejos da condição material e às vezes contraem débitos, que eles têm que saldar depois. Então, para um espírito evoluído, que já entende que o reino dos céus está dentro dele, que a matéria é transitória, a experiência material é uma experiência como se a gente tivesse que voltar ao jardim da infância e começasse ali a traçar as letras, estabelecer as primeiras sílabas, formular as primeiras palavras, porque ele já entende de maneira mais profunda o que é o reino de Deus. Por isso, esse é para ele como se fosse, entre aspas, né, uma morte, porque perde aquela condição, aquela possibilidade, o ambiente que ele estava, para vir para um ambiente muito mais denso, muito mais limitado, que tem problemas até no próprio corpo físico, que traz as suas dificuldades, as suas doenças, as suas limitações. Então, o que Jesus estava tentando dizer para os fariseus era: o reino dos céus, ele é muito mais do que qualquer coisa que se possa construir materialmente. E o que o Emmanuel resgata nesse comentário é exatamente isso, que a gente não deve entender o reino dos céus como sendo algo que a gente vai construir exclusivamente aqui na experiência material. A experiência material é meio, não é fim. Ela é caminho, ela não é ponto de chegada. Não sei se ajudou, Esther, eu espero ter ajudado aí para... Ajudou demais, muito obrigada, Saulo. A gente ficaria a noite inteira aqui ouvindo o Saulo, né? Bom, Saulo, essa não vai ser a primeira nem a última vez, com certeza, né? Você voltará, sim. 2022 está chegando. Então, você vai ter... 2022 você vem. A gente vai estar aí com você juntinho, né? Trazendo aí esse esclarecimento sobre a mensagem do Cristo que consola tanto nossos corações. E neste momento de tanta dor, pandemia aí do Covid, nós temos aqui, Saulo, na Casa Espírita mesmo, aqui na Regional Sul e também no Tocantins, como vocês também devem ter tantos amigos, tantas pessoas queridas que voltaram para o plano espiritual através do Covid e tantos outros, né? Então, a gente, realmente, o Evangelho nos consola, trazendo todo esse cobertor para aquecer nossas almas frias ainda, de conhecimento e de certeza que precisamos ter desse Mestre Jesus. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigada a todos que aqui estão.
Tassiano, quem vai fazer a prece, Tassiano? Então vamos aproveitar mais um pouquinho aí da boa vontade, do conhecimento, da experiência aí do nosso amigo Saulo. Então, Saulo, você poderia proferir a prece de encerramento? Claro. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, pela bênção de estarmos reunidos em torno do Evangelho do Cristo. Que os ensinamentos de Jesus possam figurar em nossa mente como farol a guiar os nossos passos, como caminho de redenção, de luta e de aperfeiçoamento. Pedimos, Senhor, que fortaleça em nosso coração, em nossas mãos, em nossa mente, os teus ensinos, para que não só compreendendo-os, mas, sobretudo, praticando e vivenciando o seu Evangelho, possamos iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que estão à nossa volta. Que nesta reunião, em que aqui estamos encarnados e desencarnados também, possamos cantar hinos de louvor, de gratidão aos teus ensinos. Hinos que possam fazer vibrar em nosso coração o desejo de nos melhorar, o desejo de abandonar o homem velho, o desejo de prosseguir na estrada que tu trilhou de maneira tão precisa, tão varonil, tão profunda e tão clara, para que nós não tenhamos dúvidas sobre o caminho que devemos seguir na busca da paz, do amor, da felicidade. Pedimos, Senhor, que abençoe os lares de cada um dos que estamos aqui conectados, daqueles que assistirão à gravação depois, que possamos ter as boas vibrações, fortalecendo o nosso veículo físico, nosso veículo perispiritual, para continuarmos a cada dia agradecendo e louvando a oportunidade de estarmos vivendo e aprendendo o teu Evangelho. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe. Leila, um Assim que grande a gravação abraço, um abraço para assim que a todos. gravação estiver pronta, a gente manda para você, Saulo, também, Por favor. viu? Vamos divulgar aqui no estado do Tocantins. Um abraço. Obrigado. Com Deus, meus amores. Que Jesus Obrigada, abençoe. gente. Boa noite. Quinta-feira estaremos com a Regina Souza, da Federação de Brasília, falando sobre perdoar é possível. Vamos